Agora eu quero apresentar para vocês o que nós acreditamos enquanto empreendense, que é a nova forma de dançar. E se vocês em algum momento se identificaram com o que eu vou mostrar, vocês estão no lugar certo. Se vocês não se identificarem, eu peço desculpa, perdão, mas provavelmente vocês estão no lugar errado. Vou pedir. Vocês já me conhecem, eu preciso me apresentar, sou Marcelo Grangeiro, do Escritório da Dança, e eu quero apresentar para vocês o que nós acreditamos aqui que é a nova forma de dançar. A nova forma de dançar, ela tem uma relação direta com o que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone.
fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará afadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Até 2020, haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos, e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano, ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Alguém ainda tem dúvida do que está acontecendo no mundo? Que de fato nós estamos passando uma 4ª Revolução Industrial e que de fato nós temos aí uma ferramenta poderosíssima, inclusive na própria descrição do vídeo vocês viram um vídeo quando eles mostram de profissões do futuro e mostram pessoas dançando. A música, ela se reinventou. Antigamente a gente usava a música para ouvir, para cantar e hoje a gente assiste essa música. A cada dia que passa as bandas estão pensando em lançamento de música através dos clipes e esses clipes têm estourado no YouTube. Então a Anitta, quando ela vai lançar uma música, ela faz um clipe primeiro, quando estoura tem milhões e tem bandas que chegam a bilhões de acessos nos lançamentos, né? E uma coisa que é muito bacana, porque a gente percebe como essas bandas de sertanejo, de funk, o como elas têm crescido, como elas têm se juntado, o quanto elas têm se ajudado, o quanto essa comunidade cresce. E a pergunta é, a dança de salão se reinventou? Antes a dança se via basicamente para dançar e assistir. E acabava por aí. A gente não criou uma outra forma de dança, ou uma outra forma de dançar. A gente ficou parado no tempo. A gente ainda tem uma relação da dança como ainda era na década de 80. E aí vem o John Travolta com uma imagem linda dos embarques de sábado à noite, com um cigarro na boca. E eu trouxe essa foto para representar uma dança velha, uma dança do passado, que ainda está baseada no que era feito no passado. E eu sou muito a favor, uma das minhas missões de vida é também preservar o que foi feito no passado. Mas eu não vivo no passado, eu vivo no futuro, eu vivo no presente. Então, lembrar o que a gente fez no passado nos dá ferramentas para a gente poder seguir em frente. Então, a dança ela não teve uma reinvenção. E agora a pandemia nos dá essa possibilidade de ter uma forma de dançar que é muito sensacional através da internet, que hoje é muito mais fácil falar isso para vocês, porque com tudo que está acontecendo, hoje eu tenho certeza que vocês concordam muito mais comigo do que antes. Então é muito fácil hoje saber que a gente pode existir uma nova forma de dançar. E a velha dança, ela criou um ecossistema onde as pessoas elas estão muito mais interessadas em
falar de si próprias, em querer suas soluções próprias, em querer trazer para ela e, em muitos casos, só enxergar o seu próprio umbigo. As pessoas elas não fazem, nessa velha dança, coisas que têm interesse coletivo. Elas fazem, tudo que elas fazem é muito focado no dela, para ela, com ela. Ela cria um egossistema, não é um ecossistema. Antigamente, essa dança ainda insiste ainda em ter um professor que vai decidir tudo o que vai ensinar. Se a gente pega uma foto de 100 anos atrás de uma sala de aula e pega uma foto hoje, na maioria a gente vai enxergar a mesma coisa. Se a gente pegar formatos de aula de dança de tempos atrás e o formato de aula de dança hoje, a gente vai pegar a mesma história até que a gente chega nesse processo de disruptura da internet com esse ensino remoto, ensino virtual, ensino à distância, ensino online. A dança também é muito exclusiva. Poucas pessoas têm acesso. E a cada dia que passa, Marcelo, mas muita gente tem acesso. É porque às vezes a relação de pouco e muito é muito de cada um, mas a minha relação de pouco e muito tem a ver com a quantidade de habitantes que existe no Brasil. Inicialmente, são 210 milhões. E por que ela é exclusiva? Porque ela exclui as pessoas. As pessoas só dançam, por exemplo, quem dança zouk só consegue dançar com quem dança zouk. A gente tem esse vocabulário e que isso de exclusividade, de deixar mais exclusiva, foi uma opção que nós, professores, tivemos para que nós pudéssemos criar os nossos projetos, a nossa escola. Porém, pouca gente tem acesso a essa dança, essa velha dança. Também ela é totalmente focada na técnica e não é tão acessível. Não é todo mundo que consegue participar. Essa velha dança que eu estou me referindo é uma dança que ela prima pela qualidade técnica, pela condição técnica, pelo caminho da técnica. Essa velha dança também, ela tem um lugar escasso de conhecimento. As pessoas não estão dispostas a compartilhar seus conhecimentos. Eu lembro que muitas vezes eu escutei assim, quer aprender o que eu faço, tem que ir na minha escola, caso contrário eu não ensino não. Você pode me explicar uma coisa? Eu não explico não, porque esse aí é meu pulo do gato, e meu pulo do gato é só meu, e eu não passo para ninguém. Me ensina esse passo, então esse passo eu não vou te ensinar, que esse passo é exclusivo meu. E é um lugar escasso, e aí eu botei duas imagens, uma imagem verde, uma outra de deserto, representando assim um lugar que é escasso. Ao passo que tudo isso acontece, eu queria fazer uma pergunta para vocês e queria que vocês escrevessem no chat rapidamente. Qual foi a melhor dança que você já teve na vida? Pensa rápido aí, qual foi a melhor dança que você teve na vida? Tenta resumir numa frase qual foi essa melhor dança. Qual foi a melhor dança? Por exemplo, a minha melhor dança foi quando eu dancei com Damila no mesmo dia em que Maria Raquel nasceu. Qual foi a sua melhor dança? Escreve aqui, Escreve para mim no chat. Escreve aí que é importante você tente lembrar qual foi a sua melhor dança. Forró no Baila Costão com uma pessoa que eu nem conhecia, com a Shakira, com meu filho há 9 anos, forró no meio da Praça de Codó, no meu casamento. Eu vivi com a Vivi, eu e a Vivi, com ela grávida, uns 8 anos com o quê? Tenta explicar como foi o contexto. Com uma pessoa que estava apaixonada em Buenos Aires quando fui competir um mundial. Em que foi? Com a Ivete Sangalo. A minha melhor dança foi no meu casamento. Foi um tango em Buenos Aires com um senhor de 80 anos. Axel, fecha teu vídeo, por gentileza. Depois, na imersão no misturado, um zouk livre. Tá. Provavelmente, a melhor dança de vocês não foi sozinho. Você não estava sozinho quando você teve a sua melhor dança. Provavelmente, tinha alguém com você. E isso é comunidade. E isso é andar com outra pessoa. Quando a gente lembra da nossa melhor dança, ela nunca estava sozinha. Mas tem uma coisa que me incomodava bastante em mim mesmo. É que eu fui muito acostumado a fazer tudo sozinho. Eu até brinco que eu chamei isso de o efeito do lobo solitário. Da gente caminhar sozinho, querer fazer sozinho, que é um comportamento do Homo erectus, que foi extinto lá na Idade da Pedra. E o Homo sapiens, ele foi um tipo de ser que ele sempre fez as coisas acompanhado. Então, ele ia viver em comunidade, ele ia viver era em comunidade, ele ia caçar era com outras pessoas. Sempre andava sozinho. E o Homo erectus sempre andava sozinho. E ele não vivia em comunidade, por conta disso ele foi extinto. Então, a nossa dança reflete exatamente
o tipo de comunidade, o tipo de comportamento que a gente pretende formar dentro dessa comunidade, que é o fato de não ser algo que você vai fazer sozinho. E pensando nisso tudo, galera, qual é o maior problema do mundo hoje? Escreve no chat na sua opinião, e eu vou trazer uma aqui, e eu sei que nós temos inúmeros problemas, mas eu quero focar em um, tá? Qual é, na tua opinião, rapidamente pensa, o maior problema do mundo? Isolamento social, ignorância, falta de afeto, ego, egoísmo, ansiedade e depressão. Qual é o maior problema do mundo com 3 letrinhas, pessoal? Falta de empatia. Qual é o maior problema do mundo? E que gera a falta de fraternidade. Qual é o maior problema do mundo com 3 letras e que gera muita falta de fraternidade? É o danado do ego. A gente tem um ego tão inflado, que mesmo em situações extremas, a gente ainda prefere ficar sozinho, se isolar, se manter só, não baixar a cabeça, não dizer, não se colocar à disposição para aprender, não aceitar que o outro sabe mais que você, ou que o outro sabe coisas diferentes de você, e que isso não o torna melhor ou pior que ninguém, que isso te torna uma pessoa normal. E o ego te faz não compreender essa posição. E o que é ego, granjeiro? Ego é a parte do ser humano que alimenta pensamentos e emoções de interesse próprio, com base nos estímulos dos sentidos que formam nossas opiniões particulares, nos levando a agir a favor daquilo que nos agrada e contra o que nos desagrada. Quando eu não gosto de algo, eu agrido, eu vou lá, eu falo para as pessoas, eu fico me posicionando de forma... Mas é isso que me incomoda, talvez é isso que você precisa mudar em você. Aquela coisa que eu falo agora e que eu estou te falando e que pode estar te incomodando, é o que você precisa mudar em você. Talvez você é essa pessoa e não quer aceitar e não permite ver que aquilo que incomoda no outro pode ser o que eu preciso mudar em mim. Então está na hora de a gente começar a pensar nas coisas que nos desagradam e por que nos desagrada tanto. E olhar ao nosso redor, se não é isso que eu faço com as pessoas também, quando eu tenho essa oportunidade. O mundo, como nós conhecíamos há 20 anos atrás, ele não existe mais. E depois dessa pandemia, ele não vai mais existir. A gente precisa entender que a tecnologia, o smartphone, as startups mudaram o rumo do mundo. E isso mudou o rumo da nossa atividade econômica. Isso mudou como você vai ministrar aulas de dança daqui para frente. Você pode até pensar, em 2021 tudo volta ao normal. E aí eu te falo, querido, nunca mais se volta ao normal. Sabe por quê? Porque depois que as pessoas veem, ela nunca mais desvê. Quem vê nunca mais deixa de ver. E aí todo mundo vai ver o que aconteceu hoje, nessa pandemia, e vai ver como você lidou com todos esses pontos durante essa pandemia. E aí, se você não tiver posicionado no mercado, você vai estar fora do mercado, já dizia o Bill Gates. As empresas que não estarão na internet no futuro estarão fora dela, deixarão de existir. Então você precisa entender que o seu posicionamento precisa ser diferente a partir de agora. A gente não sabe se essa é a 4ª ou é a última revolução industrial. Isso está numa incógnita, porque isso revolucionou tanto o mercado, a internet, o smartphone, revolucionou tanto o mundo, que a gente não sabe se teremos uma próxima revolução ou se essa foi a última. Então, tudo que nós vimos no vídeo anterior nos leva a acreditar que pode ser que tenha muita coisa a vir para o futuro. E como eu estou me preparando ele? Thomas Edison, Charles Darwin, ele já falava que no futuro sobreviverão não aqueles que são mais fortes nem mais inteligentes, mas sim aqueles que souberem se adaptar às situações que ele vai encontrar no futuro. E como você está se adaptando com tudo que está acontecendo hoje? Como você está lidando com essas habilidades do futuro? Você está adquirindo essas habilidades? Você está realmente entendendo como você vai se posicionar nesse novo mercado que se abriu para você? Ou você está enxergando isso como um problema? Ou você está enxergando como oportunidade? Você está, de fato, aqui no Empreendência e já mostra que você está buscando adquirir essas novas habilidades do futuro. E as habilidades do futuro, galera, sabe onde elas estão? Algumas delas aqui, ó, na palma da sua mão. Mas também, habilidades do futuro têm a ver com criatividade, tem a ver com liderança, tem a ver com capacidade de lidar com conflitos, tem a ver com inteligência emocional, tem a ver com saber entender seu porquê, tem a ver com você saber engajar sua equipe, engajar seus alunos.
E o que tem a saber como você vai gerir o teu negócio e a tua vida. E principalmente tem a ver com como isso vai transformar a sociedade. Porque, caso contrário, todas as atividades do futuro que não estiverem contribuindo com a sociedade deixarão de existir. As coisas que forem de interesse comum próprio, elas deixarão de existir. E a criatividade é um passo importantíssimo. E quantos de nós que nós estamos aqui somos criativos? Nós somos pessoas que trabalhamos com arte, a gente cria espetáculos incríveis, coreografias, a gente sai de situações que pouca gente sabe sair. E por que a gente não está aproveitando isso no nosso negócio? Porque a gente talvez não enxergou, e agora você tem essa oportunidade, você está enxergando. O que nós já trabalhamos na dança lá no passado vai servir agora de instrumento para a gente continuar transformando vidas. E a comunidade, você precisa não somente criar a tua comunidade, mas viver em comunidade. A partir do momento que você entender o poder que é você fazer parte de um grupo engajado, comprometido, que realmente se preocupa com você de uma forma que você nunca viu na vida, você vai entender o quanto importante é a comunidade, o quanto acordar no dia seguinte faz diferença, o quanto fazer o que você precisa fazer e não somente o que você gosta de fazer faz a diferença na vida das pessoas. Porque a comunidade consegue te dar um poder que você não tem. Porque ela consegue, de fato, ser forte naquilo que você é fraco. Ela consegue contribuir, ela consegue alimentar, ela consegue prosperar. Ela consegue fechar aquela lacuna que está aberta. Então, viver em comunidade é algo vitalício, não só para o teu negócio, mas para a comunidade, para a tua vida. Então, fazer parte de comunidade, ter uma comunidade, é algo que você precisa ter para você caminhar no que vem no que vai acontecer nos próximos dias. E aí, pessoas, nós precisamos aprender a desenvolver uma coisa que é sensacional. É a generosidade. Você precisa desenvolver sua gratidão. O universo, ele conspira muito a favor daqueles que são gratos e também conspira na mesma proporção para os não gratos. Quanto mais eu sou grato, quanto mais eu espalho isso, quanto mais eu digo, mais o universo ou Deus, queira chamar como você quiser, me devolve. Quanto mais eu agradeço o Bruno Abad por tudo que ele fez, o Pádua, quanto mais eu agradeço a cada um que está aqui hoje, mais o universo me devolve, mais próspero é a minha vida. É a minha vida em todos os sentidos. Então aprenda a ser generoso. Amanhã, quando você acordar, liga para 3 pessoas que fizeram algo de bom na sua vida no passado. Simplesmente diga assim, ó, muito obrigado. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Nada, só para te agradecer. Gratidão. Você é uma pessoa importante na minha vida. E ponto, desliga o telefone, não peça nada em troca. Generosidade. Dê para as pessoas mais do que você vem. Entregue para as pessoas. Seja uma pessoa mais generosa, mais empática. Porque isso vai ser necessário para você viver em comunidade no futuro. E lembra, se você aplica mais energia em mais coisas, você vai ter, se você aplica mais energia, tá? Em menos coisas, o resultado vai ser mais resultado. De novo, se você aplica mais energia em menos coisas, o resultado é maior. Se você aplica mais energia em mais coisas, o resultado é menor. Princípio da única coisa. Está na hora da gente começar a entender que a gente não vai resolver o problema de todo mundo. Mas se você escolher um problema para resolver, você vai contribuir com o mundo e com a sociedade. Quanto mais energia eu coloco em mais coisas, eu tenho menos resultado. Quanto mais energia eu coloco em menos coisas, eu tenho mais resultado. Então, coloque 51% de energia no seu maior projeto. Escolhe um. Coloca ele, busca ele, desenvolve ele. Um projeto. Ah, eu ensino samba, bolero. Escolhe uma coisa, e coloca 51%. E você vai me agradecer pro resto da sua vida quando você fizer isso. Uma coisa, um projeto que vai ser o seu projeto maior. Uma coisa, algo que vai ajudar inclusive a sociedade. Uma coisa, algo que vai ajudar alguém, que vai resolver um problema de alguém. Uma coisa, aquilo que você acredita fielmente que muda a perspectiva da pessoa quando ela passa naquele projeto, naquela solução. Uma coisa, 51% de energia nele. E eu te garanto que a tua vida e a vida de muita gente vai mudar. Uma coisa, uma.
Uma coisa, só isso. E aí, o que acontece dentro da nossa sociedade? A gente cria essa relação de amor e de medo. E o medo, ele está instalado em tudo. O presidente tenta nos amedrontar, a televisão tenta nos amedrontar. E como é que a gente vai fazer, galera? O medo, ele é... Como é que eu posso vencer esse medo? É aumentando a minha coragem, é aumentando o meu porquê. Quando eu tiver mais porquê, eu consigo pensar além. Eu tenho muito medo, de repente, de altura. Mas se fosse necessário atravessar de um ponto a outro para salvar a vida de alguém, salvar a vida da minha filha, da minha esposa, de uma amiga, eu atravessaria fácil. Então, como é que eu venço o medo? Aumentando o amor, aumentando a coragem. E como é que você vai vencer esse medo? Porque o medo, ele é um... escreve no chat, o medo para você ele é um... Começando com M. Vamos ver o que vocês conseguem colocar. Para vocês, o medo é o quê? Começando com M. O medo é um... Vamos lá. O medo é um... Vai lá. O medo é um monstro. O medo é um monstro. O medo é um momento. O medo é uma ameaça. Começando com M. O medo é um motor, uma merda. O medo é um mal. O medo é um mito. O medo é um monstro. É um momento. Então, deixa eu dizer para vocês o que o medo é na nossa vida. Ele é um mentiroso. Por que ele é mentiroso? Porque ele nos afasta daquilo que nós desejamos ter. Ele nos afasta daquilo que nós precisamos ter. Ele nos deixa parado, ao invés de nos colocar em ação. Então, a partir de hoje, quando você estiver com medo, você vai com medo mesmo. Sabe aquele frio na barriga? Não tem problema. Se teu coração te diz que você precisa ir, vença seus medos. Transforme seus medos em algo maior ainda. Como é que você vai transformar? Aumentando o seu desejo de amor por aquilo. Eu tenho medo, de repente, de ficar em casa nessa pandemia. Mas se você pensar que se você ficar em casa, você pode estar salvando uma vida, e uma vida da tua família, você vai ficar em casa sem problema nenhum. Se o teu medo avisar para você não ir para a internet fazer uma live, e você pensar que hoje você tem essa responsabilidade de tirar a faca do pescoço de alguém, você vai fazer a tua live, papai. Não tem conversa, porque o teu amor vai ser maior do que o teu medo. Agora, enquanto você não transformar o teu medo em algo maior, enquanto você não descobrir seu porquê, você vai ficar aí sentado, parado, sem fazer nada, acreditando que alguém ou algo vai transformar a sua vida. E aí a pergunta que eu não me canso de fazer, qual é o maior impacto do nosso trabalho na sociedade? O que de fato nós estamos contribuindo para que a sociedade se torne uma sociedade melhor? O que de fato nós estamos fazendo para que realmente nós possamos impactar diretamente a vida das pessoas? Para que as pessoas possam nos olhar e falar assim, caraca, parabéns, esse cara é um professor de dança. Para que um dia nós possamos ter a felicidade de parar uma cidade com pessoas do lado de fora da janela, nos aplaudindo pelo trabalho que a gente desenvolve. Porque eu acredito que a dança é tão poderosa, ela é tão poderosa, que a gente não só conseguiu ainda mostrar isso para a sociedade. Porque eu tenho certeza que tanto eu quanto vocês merecemos um reconhecimento que ainda não temos. Mas se nós continuarmos a buscar ele sozinho, nós não o encontraremos. Se a gente continuar pensando no nosso ecossistema, nós não vamos conseguir evoluir, dar um passo à frente. E se ao invés de nós irmos de encontro a tudo isso, nós formos ao encontro. Ao invés de irmos de encontro, de impacto, nós possamos ir juntos nessa jornada. Ao invés de nos confrontarmos, nós possamos caminhar juntos com as nossas diferenças, nossos pontos de vista. O que nos une tem que ser um propósito maior do que somente as minhas crenças, somente em que eu acredito. O que nos une precisa ser algo que ele transborde quando você fale sobre a sua atividade econômica, cultural, social, política para as pessoas. Já está na hora da gente parar de se confrontar e passarmos a caminhar juntos. É isso que é essa nova forma de dançar. E aí, se você trocar hoje, se nós trocarmos o medo pelo desejo, a autocrítica pela autocompaixão, a competição pela colaboração, a procrastinação pelo fazer, ligar o modo fazedor,
A reação, o reagir por respeitar. Reagir é quando você dá desculpa para tudo. Eu estou falando aqui para você, você está buscando defeito. Você está falando, o Marcelo está falando alto. O Marcelo está falando gritando. O Marcelo está com um posicionamento ali que de repente fere tal religião. Ei, respeita. Respeitar significa você olhar com os meus olhos. Olha com os olhos de quem está aqui te ensinando, ao invés de ficar reagindo a tudo que te ensinam. Depois você faz um funil, pega aquilo que foi importante para a sua vida e deixa o restante. Mas para de ficar reagindo e criticando. Isso só te leva para trás, só te coloca para baixo. Ao invés de você fazer perfeito, faça correto. Ao invés de a gente ficar buscando o melhor momento, faça uma venda com propósito, entregue um produto, uma solução com propósito. Não precisa estar perfeito, mas precisa ser correto. E se você parar de se comparar e começar a se inspirar, e se você trocar a vingança pelo perdão, uma das coisas mais lindas que eu achei nesses últimos tempos de live foi o Jaime Arocha falar na live o tanto que ele se desprendeu desse ego dele, o tanto que o Carlinhos Jesus inspirava ele, e o quanto o Jaime inspirava o Carlinhos Jesus para parar com essa merda na dança de salão de falar que os caras vivem brigando, que são monstros. Tiveram suas desavenças, beleza, mas olha o quanto eles se respeitam. E que nós pararmos de começar a pensar em vingança e começar a pensar em perdão, a gente muda o nosso cenário. E aquilo ali foi algo determinante para que nós pudéssemos parar de picuinhas, de besteirinha, que nós não podemos ficar pensando nessa vingança. Se ao invés do ódio a gente pregasse o amor, se ao invés da escassez nós trabalhássemos pela abundância, tudo seria diferente. E é essa comunidade que nós aqui estamos propondo para você. Isso é a nova forma de dançar. É dançar pelo amor, dançar pelo porquê, dançar pelo propósito. Essa nova dança, ela traz um ecossistema ao invés de um egossistema. Essa nova dança, ela traz uma responsabilidade dividida entre professor e aluno, e não mais sendo o professor detentor máximo do conhecimento. Essa nova dança, ela traz uma inclusão, ela é equível, ela trabalha com a equidade. A gente não entrega a mesma coisa para todo mundo, a gente entrega para todo mundo o que ela precisa, dentro do nível dela. Essa nova dança, ela é acessível nas redes sociais. É isso mesmo, a gente pode democratizar o aprendizado de dança para as pessoas e isso conseguir trazer mais pessoas para o nosso universo. Essa nova dança, ela tem um foco no desenvolvimento do ser humano e não no desenvolvimento puramente técnico. Enquanto você trabalha a técnica, você desenvolve aquele ser humano para ele melhorar as qualidades humanas, para ele ser um pai de família melhor, um marido melhor, um amigo melhor, um companheiro melhor. Essa nova dança, ela tem abundância de conhecimento, a gente não tem problema de compartilhar estratégia, conhecimento com você, não, é aqui mesmo. E é isso que a gente propõe para uma nova dança. O futuro da dança de salão será composto por seres humanos que vão cuidar de seres humanos. Essa é a nova dança. E essa é a nova dança que eu quero apresentar para vocês. Essa nova dança que eu quero que vocês conheçam. E essa nova dança que eu levo no meu peito, que eu prego e carrego e que eu quero levar para o futuro. Se faz sentido para vocês, eu quero convidar vocês a me ajudar a levar essa nova dança para o máximo de pessoas possível, inicialmente para 1 milhão de novas pessoas. Top! Tudo bem? Essa nova dança. From Jamaica to the world, it's just love. It's just love. Galera, essa é a dança que nós acreditamos. Essa é a nova forma de dançar.